Alô, boa tarde. Doutor Rui Mangoff, consegue me ouvir? Eu estou sim. Está me ouvindo também? Ok, bom, eu não sei o que ocorreu, já esteve aqui, fizemos uma experiência, depois saiu e nunca mais conseguia entrar. Essas coisas tecnológicas são assim mesmo. Bom, já perdemos algum tempo, então Infelizmente. não vou mais me alongar, apenas dizer que agradecemos a presença de todos e de todas que estão aqui presentes no dia de hoje. Temos como tema para sexta-feira do debate a importância do Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, para olhar um pouco para algumas tendências e alguns desafios. O Dr. Rui Mangovo, que é o nosso convidado de hoje, ele tem estado a lidar com esse assunto do Atlas, do orçamento participativo, e é a pessoa que nos vai brindar, então, com algum esclarecimento mais do que se tem feito com o Atlas do orçamento participativo. O nosso convidado é formado em Administração Pública, mestre em Democracia e Governação pela Universidade de Coimbra e pós-graduado em Direito Autárquico e Finanças Locais pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Portanto, ele também é representante do Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos em Angola e é o presidente da Associação Presença Cívica de Angola e tem participação em várias conferências internacionais sobre o orçamento participativo. Portanto, é alguém que está por dentro do assunto e, sem mais delongas, eu vou passar então a palavra ao Dr. Rui Mangova e agradecer pelo facto de ter aceito o nosso convite. Dr. Rui, por favor, tenha bondade. Dr. João Domingos, muito obrigado. Eu peço sinceras desculpas pelo ocorrido, porque, pronto, infelizmente, há tecnologias que nós não dominamos. Eu, por acaso, já estou acostumado a usar o Zoom. Esta é a primeira vez que estou a usar essa plataforma. Mas pronto, como o Dr. Domingos disse muito bem, fizemos a nossa experiência e correu tudo bem. Pronto, infelizmente, aí onde eu tentava voltar a entrar, por alguma razão, o computador já não estava a obedecer. Normalmente essas coisas acontecem. Estamos atrasados. Enfim, eu pude preparar aqui algo muito rápido sobre o nosso tema, para não perdermos muito tempo. Acho que não terei mais capacidade para poder apresentar o slide, poderei falar mais ou menos, em termos gerais, o que é o Atlas Mundial. Na verdade, o Atlas Mundial acaba sendo, digamos, uma compilação de dados que são realizados em vários países do mundo sobre o tema em que estamos a abordar, sobre os orçamentos participativos. Saiu a primeira edição em 2019, onde participaram cerca de 70 autores ou mais sobre, portanto, de vários cantos do mundo que puderam dar dados dos seus países e do processo que têm estado a acompanhar em relação àquilo que são as tendências dos orçamentos participativos. O Atlas consubstancia-se em 3 grandes elementos. Primeiro, que é um mapa-mundo com a distribuição geográfica e numérica dos orçamentos participativos, a imagem do que aconteceu num outro livro que tem sido lançado. Eu não sei se vão conseguir verificar. Este livro aqui, Esperança Democrática, Hope for Democracy, é também um livro que tem feito sempre de 5 em 5 anos. Normalmente, os autores a nível mundial abordam sobre a temática dos orçamentos participativos. Então, esses são os grandes elementos que o Atlas compõe. Faz digamos, uma leitura, como eu já disse, das principais tendências verificadas ao redor do planeta. Faz a compilação das fichas de cada país com os dados produzidos pelos interlocutores, os que realizam os orçamentos participativos nesses países. O Atlas Mundial também
avalia o alcance da disseminação dos orçamentos participativos e visa compreender a tendência dos registrados ao longo dos mais de 30 anos dos OPEs. Como podemos saber, os OPEs começaram em 89, pelo menos aquela experiência que todo mundo conhece. Portanto, o Brasil, que é pioneiro nessa iniciativa, já vinha, durante a década de 80, portanto, ensaiando várias formas de participação dos cidadãos, e obviamente que em 89 deu aquele boom no Rio Grande do Sul, dessa experiência que se tornou uma grande experiência a nível mundial. Enfim, o orçamento participativo, como nós já sabemos, portanto, é um mecanismo através do qual a população decide ou contribui para tomar a decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos disponíveis. Portanto, é uma forma de resgate da cidadania, é uma forma de inclusão das pessoas para poderem decidir, porque são as pessoas que melhor entendem aquelas que são as suas dificuldades. Enfim, o Atlas visa dar o rosto, né, de várias experiências, porque nós entendemos que as experiências, quando elas são boas, elas devem ser partilhadas para que outras pessoas, outras instituições, outros países também consigam, de facto, acolher aquilo que é positivo e poderem implementar nos seus países. A primeira edição saiu em 2019. A tendência do Atlas seria, todos os anos, produzir um Atlas, mas, infelizmente, como nós todos sabemos, a situação da pandemia de 2020 impossibilitou a publicação da segunda edição do Atlas Mundial. E que vem acontecer justamente hoje que estamos aqui reunidos, daqui a instante, às 14 horas, digo, de Portugal e 15 horas de Angola, vai ser apresentada a segunda edição do Atlas Mundial, que também, pronto, como é aquilo que tinha sido feito, é na necessidade de poder retratar o movimento dos orçamentos participativos que ocorreu, digamos, em 2020, apesar da pandemia. Angola, e aí vamos entrar nos desafios do Atlas Mundial. Angola já faz parte do Atlas Mundial, aconteceu em 2019, quando, através da nossa iniciativa, né, podemos partilhar a informação do Decreto-Lei 234 e 235/19 de 22 de julho, que institui os orçamentos participativos aqui em Angola. Portanto, fez parte deste livro, e deixo aqui também aproveitar para dizer que Angola saiu-se muito bem. Sai-se muito bem porque Angola trouxe, portanto, uma fórmula de se implementar os orçamentos participativos que difere das outras práticas, apesar dessas práticas, pronto, já terem acontecido ao longo de vários anos e já terem alguma experiência, mas Angola fez algo que animou, não é? A todos os acompanhantes do processo de orçamento participativo, que é o facto de ter reproduzido, digamos, uma norma para antes da própria experiência. Portanto, esta foi uma mais-valia, porque muitos países que implementam os orçamentos participativos ainda não têm nenhuma norma, portanto, se baseiam normalmente com o princípio democrático, né, que é a participação, mesmo o próprio Brasil. Portanto, Angola fez isso, produziu um decreto-lei que, digamos, obriga, de certa forma, o país a implementar os orçamentos participativos do mundo. A partir desta publicação deste decreto-lei no Atlas Mundial, os olhares do mundo também viraram para Angola, de alguma forma, e quiseram ver qual é a evolução, não é? Depois da saída desta lei, qual seria a evolução do país na matéria dos orçamentos participativos. E foi por isso, foi dali que nós fomos, digamos assim, mais uma vez consultados para podermos tanto produzir alguma informação que concerne o processo de orçamento participativo em Angola. Como sabemos também, Angola não difere dos outros países, tivemos também a situação da pandemia, e obviamente que o processo que deveria
ter, digamos, acontecido em 2020, acabou por, de alguma forma, ser adiado para este processo que foi concluído este ano, 2021. Mas a altura que nós produzimos a informação, e como nós sabemos, o grande handicap, a grande dificuldade que nós temos aqui em Angola é efetivamente a informação, o acesso à informação. Então tivemos essa dificuldade, pronto, batemos várias portas para que pudéssemos ter alguma informação para que fôssemos fornecer ao Atlas, mas o que tivemos foi, digamos assim, exíguo. E eu lembro-me nessa altura, tive acesso a algumas publicações a partir do site do PNUD, e a partir desta informação, mais alguma informação que consegui acolher, assim podemos, para não deixar o país que já tinha alguma boa anotação no Atlas 2019, para que não ficasse de fora em 2021, este que está a sair vai ser lançado hoje, e podemos assim produzir, até a altura, a informação que tínhamos era de cerca de, digamos, 54 municípios de Angola que efetivamente estavam a implementar o processo de orçamento participativo. Enfim, em suma, para deixar que melhor seria efetivamente as perguntas que obviamente poderão não ser assim dirigidas a mim. Em suma, é esta informação que temos do Atlas, e provavelmente deixar alguma palavra às pessoas que estão do outro lado para poderem questionar e eu ir respondendo. Doutora Domingos, do meu lado, basicamente, e perante também as dificuldades que tivemos na nossa entrada, acabou sendo assim, digamos, esse resumo daquilo que é o Atlas Mundial. Também, para não perder de vista, importa aqui informar que a importância da publicação dos processos nessas plataformas internacionais dão, como eu disse no princípio, rosto às experiências, às boas práticas da democracia participativa que são feitas aqui em Angola. E além do Atlas Mundial, existe também uma plataforma que é o IDP, que é Observador Internacional para a Democracia Participativa, que também quase, ao modelo do Atlas, também faz essa publicação, faz a compilação das experiências que vão acontecendo aqui em África e que são efetivamente publicadas nesta plataforma também. Muito obrigado e peço mais uma vez desculpas pelo ocorrido. Ok, doutor Rui Mangova, obrigado pelo resumo mesmo, porque o tempo não está muito a nosso favor. Penso que esses minutos que restam até a hora das 15h30 vai servir mesmo para fazermos o debate. Então, eu deixo aberto para quem quiser colocar uma pergunta, fazer alguma contribuição. Por favor, tenham a bondade, é somente levantar a mão, que já temos ali no nosso aplicativo, ou, em caso de não conseguir fazê-lo, poder escrever no nosso chat e nós poderemos ler, então, a sua mensagem. Doutor Rui Mangova, antes, então, que não vejo nenhuma questão ali, ou nenhuma mão levantada, eu vou aproveitar para fazer uma questão. Existe algum critério que é utilizado para que os países coloquem a sua informação no Atlas, ou simplesmente basta ser um país que esteja a implementar o orçamento participativo e aí pode colocar a sua informação? Por outro lado, existem dimensões que são analisadas em cada país, ou seja, que tipo de informação é analisada para depois servir, por exemplo, de comparação entre países? Não sei se conseguiu perceber esta última questão. Estou aqui a assinalar. Ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Vamos dizer que um critério que se usa para analisar o OPE nos países
deverá ser a forma de participação das comunidades na decisão das prioridades, né? Essa é uma dimensão. Pode ter outra dimensão. Quem organiza o processo, se é a sociedade civil, se é o governo, se há de facto alguns desses critérios que depois nos pode ajudar a quando se pretende estudar países diferentes, poder fazer essa comparação, ou é mesmo apenas só compilação que os países fazem e colocam a grosso modo ali no Atlas, por favor. Depois disso, não sei se me permite, vou abrir uma bateria de questões, porque já vejo a mão da senhora Chiara Franco levantada. Vou passar a palavra, 2 ou 3 pessoas, e depois eu passo a palavra ao Dr. Rui. Obrigado. Obrigado. Senhora Chiara Franco, por favor, tenha bondade. Chiara Franco, tem a mão levantada, faz favor. Alô? Dr. Rui, a participante que tem a mão não levantada não conseguimos ouvi-la. Então pode avançar e depois podemos passar à senhora. Obrigado. Sim, prontos, para, digamos, responder à sua questão, primeiramente dizer se existe algum critério para se participar na publicação de dados. Para já não, no princípio não. Primeiro critério, digamos assim, é, efetivamente, o país ter alguma experiência, algum processo a decorrer da implementação dos orçamentos participativos. Quanto aos critérios das pessoas ou dos elementos que podem participar na divulgação dessa informação, não existe. Apenas o que pode ser feito é mostrar a intenção, a disponibilidade, e deixo aqui também já aproveitar para convidar aquelas pessoas que trabalham nesses processos dos orçamentos participativos. Eu vejo aqui entre os convidados o doutor Carlos Cambuta, que trabalha nesse processo. Efetivamente, é um convite formal que estamos a fazer para poder também fazer parte entre os atores que produzem. Porque, como eu disse no princípio, a intenção do Atlas Mundial é efetivamente partilhar a experiência da implementação dos orçamentos participativos em várias partes do mundo. Como nós sabemos, os orçamentos participativos não têm um conceito acabado. Portanto, as experiências diferem de realidade em realidade. E é esta parte da realidade diferente que é o essencial no orçamento participativo. Aqui o que se pretende é ver, entre vários modelos da implementação do próprio processo do orçamento participativo, um modelo que pode ajudar também a outras realidades que puderem, digamos assim, imitar ou seguir este modelo. Daí a necessidade de se fazer digamos, essa partilha de experiência. O Brasil começou com o modelo do orçamento participativo, mas se formos a verificar, por exemplo, o modelo que é praticado nos Estados Unidos já difere um pouco daquilo que era feito no Brasil quando começou essa experiência. E hoje, alguns atores brasileiros já vão para Portugal, já vão para outras partes, beber da experiência desta realidade que é diferenciada daquilo que era produzido na altura no Brasil. Portanto, deste ponto de vista, podemos dizer que é livre, é só as pessoas que trabalham com este processo mostrarem interesse, entrarem em contato com a direção do Atlas Mundial, e falo aqui do Dr. Nelson Dias, que é uma pessoa bastante acessível e que está sempre à procura de outros autores para poderem fazer parte do Atlas Mundial. A outra questão que o doutor Mo faz, eu não cheguei a apontar, não sei se pode repetir, se faz favor. Acho que falava... Era mais saber se, não sei, me parece que não, se existiam algumas dimensões a serem analisadas entre países que pode servir de um quadro comparativo do que é que se faz em cada realidade. Ok.
Pronto, na verdade, o que deixa-me só aqui localizar, o que se preenche é uma ficha com algumas características principais, né? O número de experiências que o país tem, as localidades onde estão a desenvolver essa experiência, o tipo de modelo que estão a aplicar, e eu fiz essa questão na recente, como é que eu diria, o recente workshop internacional sobre orçamento participativo que foi organizado, digamos, pela DDA África e o MAT, não é? E eu colocava essa experiência, se o nosso modelo era mais modelo consultivo ou modelo deliberativo, e, portanto, o Dr. Cambuta também, por acaso, fez menção e ele conseguiu, de certa forma, como ele esteve no terreno, esclarecer que o nosso modelo é um modelo híbrido, não é? Comporta, digamos, as duas nuances da implementação dos orçamentos participativos, que era o consultivo, de alguma forma, e deliberativo. Portanto, é isto, digamos, mas que se é necessário para que o mundo saiba o que é que está sendo feito em cada região. Ok. Doutor Rui Mangoba, uma outra questão que eu gostaria de fazer era das publicações que já foram feitas. Penso que em 2019, por exemplo, podemos usar este ano de referência. Os países africanos, quais são os países africanos? Quantos e quais são? Se pode citar alguns países africanos que estão a implementar o orçamento participativo, e se eles estão muito mais avançados em termos de processos ou em termos legislativos, porque também não existem muitos países com legislação. Angola mesmo tem uma novidade também. Mas como é que podemos ver a apresentação de outros países africanos, principalmente no Atlas? E se quisermos ainda restringir mais os países dos PALOPs, por exemplo? Bom, indo pela última dos PALOPs, acho que Angola é o último país dos PALOPs que entrou, digamos, de certa forma, é o último país, é o país, portanto, mais atrasado no arranque dessa iniciativa. Portanto, o Cabo Verde é a experiência mais conhecida, né? E Moçambique também. Pronto, Brasil é lá onde começou. Falei de Cabo Verde, falei de Brasil. Portugal, pronto, já não se fala, digamos assim. É uma experiência muito bem consolidada e é uma experiência que tem sido exportada para vários outros países. Portugal, quase todos os anos, organiza uma conferência sobre essa temática e já está muito bem avançado em termos de experiência do orçamento participativo. Portugal já deve ter aí mais de 2 décadas de experiência do orçamento participativo. Portanto, é uma experiência muito bem consolidada. Portanto, África, nós temos até mais, portanto, 23 experiências, referindo-se, digamos, dos dados anteriores da África, mas tenho aqui os países. Nós temos, por exemplo, Madagascar, temos Camarões, temos Angola, temos o Senegal, temos Benin, temos Burkina Faso, temos o Egito, tem a Mauritânia, tem o Congo, tem o Zimbábue, Marrocos, Etiópia, Moçambique, Uganda, falei de Cabo Verde, também tem a experiência de São Tomé e Príncipe, e por acaso o consultor, pela experiência que está a decorrer em São Tomé, o diretor do Atlas Mundial. Portanto, em termos de avanços ou em termos de experiência consolidada,
vários desses países que eu cito estão mais avançados que Angola. Só para, digamos, arrematar aí a sua questão, está muito mais avançado que Angola, mas... Quando fala avançado, está-se a referir que é exatamente? Não é o facto de nós começarmos agora, não é o facto de como começou o nosso processo e como está o processo dos outros países. Pronto, eu me refiro em termos da prática da implementação do próprio processo. Agora, em termos comparativos, se, digamos, a qualidade do processo, portanto, não tenho, assim, esses dados muito bem consolidados, mas podemos assinalar, como eu já disse no início, que a experiência da Angola já começou muito bem. Portanto, já começou muito bem. A prática, infelizmente, como eu dizia, por eu não ter dados mais sólidos, talvez aqui o doutor Carlos Cambuta, que esteve no terreno, poderá melhor e que, portanto, ajudou, né, na implementação do processo de Angola, poderá nos ajudar aqui em falar sobre a qualidade do nosso processo de orçamento participativo. Dali que me limito, digamos, a trazer essa nota da qualidade, que pode servir também de comparação em relação aos outros processos que acontecem em vários países da África. A experiência, por exemplo, do Congo que tenho, o Congo foi uma experiência que foi implementada através de um protocolo do Banco Mundial que levou à experiência dos orçamentos participativos no Congo. O que difere, por exemplo, da iniciativa angolana, que foi uma iniciativa governamental, que tanto partiu para a implementação do processo dos orçamentos participativos. Dali também podemos dizer que o governo angolano esteve muito bem ao começar esse processo. Ok, acabou por esvaziar um bocado a minha questão, era mesmo por aí que eu gostaria de entrar, se a implementação, qual tem sido a tendência da implementação dos orçamentos participativos no mundo ou em África, se quisermos, se elas nascem como um processo endógeno do próprio país, da iniciativa governamental, ou se ela surge de uma iniciativa exógena, fora de outros atores que vão incentivando que o país possa desenvolver essas iniciativas. Por um lado. Bom, eu não quero tornar esse debate assim numa conversa minha e do Dr. Mangove, por isso eu quero dar a possibilidade aos participantes de colocarem questões ou contribuições. Vou esperar que alguém levante a mão ou coloque alguma pergunta no chat para tornarmos a comunicação mais interativa. De qualquer forma, se ainda não houver ninguém, como não vejo, eu gostaria de dizer, eu não devia fazer esse papel como moderador, mas é uma opinião que o Atlas, no meu ponto de vista, pode ser um bom documento para nós registarmos a evolução do nosso processo. E lá mais para frente podemos perceber onde é que saímos e onde é que estamos até agora, que mudanças foram feitas, e pode também servir de base para aqueles que pretenderem fazer estudos, pesquisas sobre o assunto no futuro. Portanto, penso que, na minha opinião, tem essa grande vantagem e daí a necessidade mesmo de partilhar dados, compilar informação, porque ter informação documentada é sempre importante, porque dá sempre uma base para depois podermos investigar e falar com maior propriedade, até porque muitas vezes a informação não é facilmente disponibilizada. E esse é um desafio que o Dr. Mangove colocou também ali, e queria aproveitar o ensejo para colocar essa questão, se os países têm tido dificuldade de colocar informação no Atlas, principalmente aquela informação que fica muito dependente dos governos disponibilizarem. Sei que em alguns países essa realidade pode ser diferente, uma vez que muitos países têm implementado as autarquias locais e os municípios têm uma certa autonomia
até mesmo na gestão da informação, mas se há uma informação diferente a esta, Dr. Rui Canova, por favor, sinta-se à vontade em partilhar. Portanto, vou passar então essas questões e verificar se tenho mais alguma questão aqui no chat ou alguma mão levantada. Obrigado. Bom, diz-se que a participação do cidadão qualifica os processos decisórios e torna-os mais legítimos e, principalmente, aumenta a eficiência administrativa do próprio Estado. Se olharmos nesse sentido, eu acho que os Estados têm mais a ganhar quando, digamos assim, se unam com os cidadãos para pensar em conjunto aquilo que é positivo, aquilo que de melhor se pode fazer no país. Este é o ponto de vista. Infelizmente, os nossos países africanos ainda têm alguma dificuldade de compreender essa boa vontade, essa realidade, que é uma forma extraordinária de se governar. E dali que provavelmente seja a grande dificuldade que se tem em tornar a informação pública, apesar de reconhecer que as próprias constituições desses países têm o princípio da publicidade muito bem vincado e assente nessas constituições. Mas, na prática, o que se verifica, não sei por que razão, não serei eu a responder, eu até fiz essa questão ao secretário de Estado sobre a dificuldade que os atores que estão envolvidos nesses processos encontram para obter o acesso à informação. Publicar a informação numa plataforma como o Atlas Mundial até coloca o país, a nível do ranking de boas práticas, numa posição bastante, digamos, qualificada. Mas, por alguma razão, que eu não sei muito bem explicar porquê, os países, sobretudo os países africanos, têm essa grande dificuldade de se comunicar, de publicar a informação. Espero, e eu recebi, digamos, quando eu fiz essa questão, só para não estar aqui a citar o secretário, mas deixou boa vontade de que a ideia do processo angolano será, de facto, de torná-lo um pouco mais transparente, mais público, né, aos cidadãos e até ao mundo. E ele falava exatamente que seria também um dos passos fornecer a informação do processo dos orçamentos participativos angolanos a acesso, digamos assim, de todo mundo, para que saibam aquilo que é feito em Angola. Eu tenho estado a interagir com várias entidades a nível dos processos que ocorrem em África, só para não assinalar que não é só o problema de Angola. Portanto, tem, por exemplo, correspondentes do IDP, que são africanos, também me informam que passam pelas mesmas dificuldades para obterem acesso à informação. E nós achamos que é negativo, esperamos que haja melhorias nesse sentido, porque, repito, e vou dar aqui essa tônica, as boas práticas devem ser conhecidas e devem ser, passa aqui a repetição, praticadas. Então, não consigo, seria de facto alguém que trabalha nesses ministérios estar um pouco mais autorizada em responder em relação ao motivo que leva com que não se publica, né, aquilo que é de bem que é feito no país. Portanto, não sei concretamente por que razão, mas digamos, como disse o doutor Domingos, seria uma grande oportunidade que nós temos para que o mundo conheça, de facto, aquilo que está sendo feito na matéria da democracia participativa aqui em Angola. Ok. Doutor Rui, as publicações que já foram feitas, existe algum nível de
ou seja, há uma forma de avaliar qual tem sido a recepção dos governos em relação ao Atlas, em termos de aceitação, em termos de aproveitar a informação mesmo que é publicada no Atlas para outros fins, a nível de cada país? A informação que temos a recepção tem sido boa, muito boa. A primeira obra do Atlas foi um sucesso, tanto que acredito nesse momento existir apenas a possibilidade de se baixar pelo link, baixar a obra, o livro, mas em físico terminaram. Portanto, vários países solicitaram a edição do Atlas Mundial e o diretor do Atlas fez a questão de andar em vários países e apresentando o Atlas, que foi muito bem recebido. Porque, Dr. Domingos, aquele que tem boa vontade e que sabe que faz o bem, sempre vê de bom grado esse tipo de iniciativas. Então, para os países que abraçaram o orçamento participativo como um modelo de gestão que possibilita criar o desenvolvimento a nível local e não só, até a nível institucional, só para fazer aqui lembrar que os orçamentos participativos hoje não são apenas uma realidade dos municípios. Hoje, em várias instituições, na gestão corporativa, sobretudo também um outro processo que tem sido muito bem acolhido é o processo de orçamentos participativos escolares, mas, como eu dizia, em várias instituições estão a implementar o processo de orçamento participativo. Para dizer que nós, enquanto Associação Presença Cívica de Angola, fazemos parte de uma organização americana que surgiu também com, digamos assim, com a mesma ideia, que é a People Powered, e todas as decisões que são tomadas a nível desta instituição são decisões que se tomam digamos assim, de forma colegial, de forma de participação dos membros que compõem aquela organização. Ainda anteontem foi a votação das decisões que serão implementadas no próximo ano. Portanto, o orçamento participativo acaba sendo uma realidade muito boa para também nível de gestão, e eu tenho dito, às vezes até a nível de gestão familiar, o orçamento participativo pode ser um modelo que pode ser aplicado a nível familiar, para que não seja apenas o pai a decidir sobre o orçamento que tem. É possível também se criar um modelo idêntico para que até se ensina um filho a perceber a forma como e a dificuldade, né, que o pai tem do salário que recebe para tomar algumas decisões no lar. Então, eu acho que é uma experiência muito, muito ótima, muito boa, para aqueles países que optam pela transparência. É uma grande ocasião para poderem não apenas ficar entre si nas decisões, mas poderem partilhar essas decisões. Tanto, só para responder, foi muito bem recebido o Atlas Mundial, primeira edição, como também foi bem recebido este livro que eu estou sempre aqui a mostrar, tanto, digamos, a experiência democrática. Este livro, por exemplo, é publicado de 5 em 5 anos, né? Faz-se também a compilação, vários autores são convidados para poderem produzir matéria sobre os processos que acompanham, que implementam, que estudam sobre os orçamentos participativos, doutor Domingos. Ok, muito obrigado. Bom, eu não sei se alguém quer tomar a palavra e fazer alguma questão ou contribuição. Deixo em aberto. Se não, doutor Rui Mangova, mais uma vez a minha questão. Eu vi alguém que levantou aí a mão. Por favor, é a Chiara Franco. Pode tomar a palavra. Enquanto ela não entra, doutor Rui, tem-se colocado muito a questão da sustentabilidade destes processos do orçamento participativo. Já que o nosso tema está muito relacionado a olhar para as tendências, em termos de tendências, daquilo que foi registrado pelo menos no Atlas,
o qual tem sido, digamos, a fórmula, vamos chamar assim, para que os países consigam manter, principalmente esses que já estão há 10, 15, 20, 30 anos, manter a sustentabilidade desses processos a funcionarem nos seus países. Por favor, Chiara, pode... Dr. Mangovo, um momento só, vou ver se criamos as condições para a Chiara Franco poder intervir. Sim, Chiara? Alô, Chiara? Tem que desligar o seu... Tem que conectar aí o seu microfone. Tem que ligar o microfone. A senhora Chiara tem que ligar o microfone. Está desligado. Bom, vamos então prosseguir. Doutor Rui Candoff, pode, por favor, responder à questão que eu coloquei. Sim. Bom, primeiro, eu julgo que o que os países devem compreender, e olhando aqueles que se focam nessa metodologia da ferramenta dos orçamentos participativos, é perceber que na prática de um processo de orçamento participativo está subjacente uma dimensão educativa que é muito importante. É perceber que o orçamento participativo compreende que o partilhar o poder não é perder o poder. É necessário compreender que através da implementação do orçamento participativo pode-se organizar uma sociedade, digamos, desorganizada para promover a participação e defender os interesses coletivos. É compreender que, a partir do interesse individual, podemos defender o interesse coletivo e, através da metodologia de gestão dos recursos escassos, definindo, assim, as prioridades e respeitando o interesse da coletividade. Nós também podemos compreender que, na prática de um processo de orçamento participativo, podemos conhecer melhor o nosso território, as suas necessidades. É também, digamos, uma obrigação da sociedade civil, o que pode revelar a capacidade de gerar a solidariedade e a coesão territorial. Podemos compreender que, num processo de orçamento participativo, na dimensão educativa, que podemos conhecer os nossos representantes diretos. Nós estamos num processo, nos próximos anos, creio, da descentralização administrativa através das autarquias locais. Portanto, esta é uma fórmula também que pode fazer com que nós venhamos conhecer os nossos representantes diretos. Podemos fazer a população saber as regras da função pública, as regras da contratação pública, as regras da execução dos investimentos e as regras da orçamentação em si. Portanto, é compreender também que se pode criar redes de interrelacionamentos interpessoais, combatendo assim o isolamento e valorizar o conhecimento de outrem. Num processo de orçamento participativo, muitas vezes aquele vizinho que provavelmente, por alguma razão, desprezamos aí no bairro, pode vir ser alguém que pode trazer uma ideia bastante positiva que vai beneficiar todos. Portanto, também podemos compreender que através dessa prática de orçamento participativo, pode-se exercer a cidadania numa atitude construtiva, de responsabilidade e de codecisão. Portanto, é compreender, em síntese, que participar é conquistar. Se os governos tiverem essa noção, se os governos olharem a governação neste prisma, obviamente que a experiência dos orçamentos participativos acaba sendo uma experiência muito bem recebida e muito bem implementada. E é isso que tem acontecido com vários países que, no modelo anterior da centralização das decisões, viram que estavam a perder, porque nós temos, na própria democracia representativa, algum recuo, né? Alguma não aceitação
hoje em vários cantos do mundo dos princípios democráticos de que apenas aqueles que nós votamos é que devem tomar a decisão. E porque nós sabemos que existem esses interesses de grupos, não é? Às vezes acabam não representar a vontade dos cidadãos quando, sobretudo, vão lá para o parlamento. Então, partilhar uma experiência desse, e é óbvio também que muitos, sobretudo nos países onde tem a descentralização consolidada, onde existem autarquias locais, os servidores públicos nesses países acabam tendo, digamos, uma boa relação com o seu público, com o seu povo, porque, em conjunto, tomam decisões que são importantes para a gestão daquela localidade. Ok, muito obrigado, doutora. Mas uma questão. Penso que Angola é um modelo muito interessante para se estudar. A minha questão é da experiência que tem, do estudo que tem feito e também desse acompanhamento do Atlas, é possível verificar algum país que tenha surgido o OPE como em Angola, num sistema como o nosso, que ainda não é um sistema descentralizado, principalmente por não existirem ainda as autarquias locais? Há algum modelo que surgiu assim ou o nosso modelo é o único que teve esse surgimento num país que ainda não tem praticamente as autarquias implementadas, mas que cria um processo dessa natureza de orçamento participativo? Sim, tanto a nossa experiência não é única. Nós sabemos que até aqueles países em que, do ponto de vista democrático, não são, digamos assim, entre aspas, países democráticos, e vamos falar aqui da própria China, né, que é um país que nós sabemos que é da matriz comunista, também já implementa o processo de orçamento participativo. Tem também uma experiência muito boa, que é da Rússia, né, que também já implementa o processo do orçamento participativo. Aqui, a nível da África, temos alguma realidade que é a realidade do Kivu, na República Democrática do Congo, mas, como eu dizia na minha abordagem, a experiência do Kivu foi uma experiência exógena, né? Como dizia o doutor, que era uma experiência de uma instituição financeira que levou os seus recursos para ajudar uma realidade do Kivu Norte, e acabou por definir que a implementação daquele orçamento seria na base da participação popular. Então, estas e várias outras experiências já existem, mas Angola se sobressai na positiva, digamos, nessa experiência, pelo facto de ter tanto uma iniciativa governamental e que criou essa iniciativa na base de uma lei. Tanto a lei tem essa força de imposição e esta é a parte positiva, o facto do Estado angolano, digamos, impor a implementação deste processo de orçamento participativo. Vários outros países também vão, de certa forma, dando nota positiva a Angola neste sentido. E deixe-me aqui dizer que no dia 14, e eu poderei depois partilhar o link ao Dr. Domingos e aqueles que forem interessados para acompanhar um webinar sobre as leis dos orçamentos participativos que vão ser apresentados pela organização que eu me referi, a People Power It, e que vai analisar essa situação de se colocar o processo de orçamento participativo como uma imposição legal, né? E eles, portanto, endereçaram esse convite pelo facto de saberem que no nosso país a nossa iniciativa partiu primeiro de uma lei
e como eu dizia, que difere das outras realidades a nível do mundo, né? Portanto, essa é a nossa parte positiva. Bom, eu vejo o Sr. Alan com a mão levantada, se faz favor. Sim, muito obrigado. Eu quero voltar para a questão do Sr. João Domingos, relacionado com outros países que têm realmente características semelhantes da Angola, em termos de não ter um nível de governação local, porque China, Rússia e não conheço o Congo, mas com certeza Rússia e China têm eleições municipais, até provinciais, e Angola é uma das únicas países que eu conheço que só tem um nível de governação, no nível central. E não tem outros níveis. A questão é como orçamento participativo que está em Angola visto como uma ferramenta para utilizar no nível municipal. Pode jogar com entidades que não são eleitas, porque os parceiros no nível do município do parte do governo são todos nomeados, apontados de cima. Não há realmente diálogo entre as comunidades e as suas representantes eleitos cá em Angola. Eu só quero saber se há outras experiências dos países que têm esta característica. Obrigado. Ok, Sr. Alan, muito obrigado. Essa questão, Dr. Rui, vai nos levar a um outro assunto que, inclusive, eu vi o Dr. Carlos Cambuta na Eclésia com o Dr. Antero do MAT a fazerem essa discussão, que esses dois tipos de orçamento participativo que o país tem, que é o orçamento participado da administração municipal e o orçamento do município. Basicamente, este orçamento participado é algo que se enquadra dentro do orçamento da administração municipal. E penso que, para além da consulta, os cidadãos não têm outra forma de exigir, porque a decisão fica mesmo sobre critério da administração, posteriormente. Agora, o orçamento do município, bom, quero confessar que eu não vi ainda um processo acontecer, apesar de que o MAT diz que o processo já está a acontecer, mas com as comissões de moradores ou com os comitês técnicos do orçamento participativo, mas nós não temos uma dinâmica propriamente ainda do orçamento do município. E se temos, está muito restringido a um grupo e não permite que os cidadãos, de forma geral, se eu, João Domingos, estiver interessado no meu bairro, até porque não vi nada também, que eu possa participar do processo, numa assembleia, para decidir prioridades, quais são os nossos projetos. Isto ainda não foi verificado, pelo menos eu não vi nada ainda, não sei os colegas que se encontram aqui nos seus bairros, mas temos informação que o orçamento do município também está a acontecer. Ok, muito obrigado. Pois, é verdade. O nosso modelo é sui generis, e aquilo que o Dr. Alan falava, que pretende fazer saber, é a realidade de experiências que aconteceram no processo de orçamento participativo dos países que ainda não têm a descentralização consolidada. Angola parte como um dos poucos países também deste modelo. É um modelo, digamos, que é um modelo que é
do governo, que parte de cima para baixo, e é um desenho de uma metodologia também do governo. Enfim, como dizia o Dr. Domingos, eu também tenho pouca certeza. Por isso que era importante o Dr. Carlos Cambuta participar aqui, que esteve envolvido no processo, para nos dizer com clareza se aconteceu a experiência do orçamento participativo. Dr. Roy, sim. Não querendo ser advogado do Dr. Cambuta, mas Sim. Por isso que aconteceu a nível local, que as organizações da sociedade civil participaram, foi para a auscultação do orçamento participativo da administração municipal. Pois há essa dificuldade, porque o modelo, e que seria o modelo ideal, que é o modelo, digo ideal, cada governo sabe o que pretende, os objetivos que pretende alcançar com a implementação deste processo, mas aquilo que tem sido uma experiência de vários outros países, o modelo deliberativo acaba sendo um modelo que ainda suscita alguma confiança aos munícipes. Por quê? Porque o munícipe que participa numa sessão do género, que acaba colocando a sua proposta e por alguma decisão da votação vê a sua proposta ou a proposta do outro cidadão a vencer, e esta proposta é a proposta que será implementada, acaba se sentindo satisfeito, porque contribuiu para a implementação de um projeto que ele também, digamos assim, fez parte. E no nosso caso, é por isso que na sessão que foi apresentada, no workshop, eu voltava a colocar essa questão, se o nosso modelo era, de facto, um modelo consultivo ou deliberativo. Responderam-me, sim, senhora, que havia casos de deliberação, mas o que mais me suscitou é que tenha sido mais um modelo consultivo e, justamente, no modelo de orçamento participativo da administração municipal. Eu até lembro que tenha dito por que não escolhemos ainda, sabendo que nós ainda temos um processo de descentralização não implementado no nosso país e uma fraca literacia, quer do ponto de vista dos conceitos próprios da democracia, dos conceitos da como eu me referia antes, da orçamentação, a nossa participação cidadã ainda é bastante fraca. Por que não optamos apenas por um modelo ainda, seguir por algumas experiências para depois fazermos o balanço se iria dar para implementar os outros modelos? Pronto. Mas, enfim, vamos ficando ainda satisfeitos pela intenção, boa intenção que o Estado teve de abrir-se para este tipo de modelo. Agora, nós sabemos que, da realidade que existe, os modelos consultivos têm pouca chance de sobrevivência. Portanto, os modelos consultivos, tendencialmente, pela experiência que vamos acompanhando no mundo, são aqueles modelos que vão morrendo, porque o cidadão participa pela primeira vez, participa pela segunda, dá as suas opiniões, mas depois, no fim do dia, o que vai sentir é que o que foi implementado difere muito daquilo que foram as contribuições no momento da sua participação. Então, isso pode fazer com que este cidadão venha perder a confiança no processo e desiste. E num processo de orçamento participativo, se não houver participação, então não é um processo de orçamento participativo. Portanto, por isso que vários outros atores que implementam os processos de
do orçamento participativo acabam por levar a tônica da deliberação do modelo deliberativo como um dos melhores, porque aquilo que é decidido pelos participantes é aquilo que efetivamente é implementado. E é neste campo, deste ponto de vista, desta perspectiva, o cidadão acaba ganhando confiança porque ele viu a sua ideia a suscitar, a sua ideia a ser implementada. Mas não sei se consegui responder muito bem o Dr. Alan. Angola é sui generis, portanto ainda não tem um modelo de descentralização administrativa e está a seguir os passos da implementação do orçamento participativo. O que é que eu sinto? É que como se fosse exercícios de aprendizagem para permitir com que o cidadão tenha noção quando se implementar, por exemplo, as autarquias locais, onde as decisões serão partilhadas, serão decididas, digamos, em coletivo com os cidadãos tenham já alguma noção de como poderá participar, como poderá contribuir para o desenvolvimento do seu município. Esta é a noção que eu tenho. Eu acho que ali é o pensamento que o governo angolano obteve quando aderiu a este processo. Espero que haja mais abrangência em termos de participação e que os membros, os conselhos que são criados para acompanharem esse processo resultam também da decisão dos cidadãos que participam nessas conferências, rodas vivas da cidadania, para que as pessoas não venham, por exemplo, como aconteceu também em várias partes do mundo e também no próprio Brasil, onde começou essa experiência de que o fulano, cicrano que participou pertence ao partido A e B e C, por este motivo, é por isso que ele, a decisão dele passou, por isso que ele tomou essa determinada decisão. Então, o que é importante é que, de facto, e isso foi bem vincado, segundo os que estiveram no processo, de que os conselhos, os grupos que são criados provêm da decisão, da votação dos participantes. Doutor Domingos, não sei se consegui... Obrigado. Não, obrigado pelos seus comentários. Nunca vamos esgotar o debate. São sempre questões que ficam em aberto. Podemos continuar a discutir e a debater sobre isto. Eu, devido à limitação do tempo, eu vou passar a palavra apenas a duas pessoas mais. Vejo algumas mãos levantadas. Para compensar um bocado o tempo que perdemos, vou dar essa possibilidade, não é? Perdemos por aí 30 minutos. Então, vou dar a palavra ao senhor Sobriano, capitão, e depois a senhora Chiara, novamente, que penso que continua com dificuldade de poder falar. Tem que ligar o microfone. Senhor capitão, se faz favor. Senhor capitão, bom, também deve ter problema. Mas a decisão que o governo tomou em relação a este processo de orçamentação participativa e como isso pode ser aproveitado neste momento para ser um exercício que nos vai catapultar para a implementação das futuras autarquias locais. Então, aí eu concordaria muito com o Dr. Kandov da necessidade de continuarmos a investir em processos educativos da população, da sociedade civil, para, por um lado, compreenderem a necessidade de terem esse interesse
de saber sobre o orçamento, sobre a vida do seu bairro, do seu município, mas também, por outro lado, controlarmos os recursos que são disponibilizados para, digamos assim, o interesse da coletividade. Portanto, este é um exercício que é preciso começar a fazer as pessoas compreenderem, e eu noto que, fruto das enormes dificuldades que a população tem, desde logo questões básicas de acesso à água, energia, etc., as pessoas não têm cabeça para pensar nisso. Vou pensar em orçamento participativo, nem sequer tem água lá em casa, mas quando nós começarmos a educar as pessoas que parte dessas questões podem estar resolvidas, se nós investirmos mais em participar, em exigir, em controlar as finanças que são alocadas para estes serviços, nós poderemos melhorar o acesso a esses serviços e a sua qualidade também. Então, é um processo que eu acho que devemos também, enquanto sociedade civil, aproveitar da melhor forma para fazer um maior investimento nos grupos comunitários, nas nossas comunidades, passar informação sobre este processo que sei que muita gente desconhece. Bom, eu vou parar de fazer comentário para não ser mais um palestrante. Vou tentar outra vez aos nossos participantes. Capitão e Chiara, por favor, tenham a bondade, estão aí? Bom, é impossível tê-los, eu não sei qual a dificuldade que temos hoje, nossos participantes não conseguem entrar. Então, eu vou mesmo passar a palavra ao Dr. Rui Canova para fazer as conclusões finais, deixar aqui alguns conselhos que podem ser úteis, alguma recomendação, possivelmente, ou alguma informação que queira partilhar mais, para além daquelas que já passou aqui durante este debate. Muito obrigado, Dr. Canova. É Rui Mangovo, que... Eu vou confundir o Canova, que é outro parceiro da sociedade. Né? Exato. Não faz mal. Bom, como conclusão, primeiro, recomendar ao Estado angolano, particularmente falando, e outros estados, provavelmente de outras entidades que estão noutros cantos do mundo que nos estão a acompanhar, a necessidade da partilha da informação. O mundo, os programas governativos são criados, são implementados para as pessoas, para os cidadãos, para o povo. E deste ponto de vista, o povo precisa saber aquilo que é criado para ele. Os cidadãos precisam ter essa informação para que se cria ciclos virtuosos da boa prática. Então, há essa recomendação para reforçar a disponibilização da informação para que seja divulgada, e se for divulgada, tem plataformas internacionais de organizações da sociedade civil, de ONGs, melhor ainda, porque dá acesso a outras pessoas que estão ligadas a essas organizações, a esses países, muito facilmente obterem o conhecimento daquilo que é feito aqui em Angola. Ao Estado angolano, que está a implementar esse processo, é um processo bem-vindo. Incentivamos e encorajamos o Estado angolano para que o processo continue, para que a prática seja mais abrangente e, por via da educação democrática, da educação cidadã, criarmos plataformas educativas, como já muito bem falou o Dr. Domingos, para darmos a conhecer este processo.
E isso é feito não só pelos programas do governo, mas sobre aqueles que são parceiros do governo. E refiro-me das organizações da sociedade civil, de ONGs, que têm uma estreita ligação, uma ligação muito próxima com as populações, para conduzirem, para levarem essa informação, esse conhecimento, e o povo saiba, porque um elemento com conhecimento, com capacidade, acaba qualificando mais a sua participação, e a sua contribuição vai atingir um valor melhor, mais qualificado, digamos, e vai, obviamente, ajudar de melhor forma o executivo a tomar decisão. Porque sabemos que o processo do orçamento participativo é um processo que aumenta a transparência da administração pública e a eficiência até dos gastos públicos. Sabemos que é um processo que pode gerar maior confiança entre o governo e a população, e também sabemos que o processo do orçamento participativo pode criar uma cultura democrática dentro da comunidade e fortalecer o tecido social. O Atlas Mundial, como eu disse, está aberto para organizações da sociedade civil, para pesquisadores, para entidades que pretendem divulgar os estudos, pretendem divulgar o processo que ajudam a praticar, aos governos que estão a implementar esse processo poderem usar essa boa plataforma para divulgar, para demonstrar o seu trabalho. Tal como é o Atlas Mundial, também, tem a plataforma OIDP, Observador Internacional de Democracia Participativa em África, sobretudo, tem a People Powered, tem a Development Workshop, que tenho já noção, já dei visitas no seu site, tem também essa abertura e é também uma plataforma que se pode divulgar a sua informação. Então, em síntese, esta é a minha conclusão e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e peço sinceras desculpas pela falha que aconteceu. A necessidade era de partilharmos mais informação, mas tenho a certeza que outras oportunidades poderão existir e cá estaremos para podermos contribuir. Obrigado, Dr. Domingos. Muito obrigado, Dr. Rui Mangov, nosso convidado nesse espaço de debate no dia de hoje. Queremos também agradecer aos nossos participantes por se juntarem a nós no dia de hoje, apesar das enormes dificuldades que temos com acesso à internet, dizer que este é um tema que vamos continuar a discutir nos próximos períodos. Certamente, no próximo ano, este tema poderá ganhar maior pertinência ainda, quando começarmos nos próximos anos, provavelmente daqui a 1, 2 anos, quando começar-se efetivamente a implementar o processo das eleições autárquicas. Eu acho que vai ganhar mais corpo ainda este processo dos orçamentos participativos. Então, vamos continuar a discutir e a preparar os cidadãos, as nossas comunidades, os nossos parceiros, para que esses processos não nos apanhem de surpresa, né? E não também elitizemos esses processos, alargar o máximo para que todos os cidadãos tenham acesso a essa informação. Então, muito obrigado, Dr. Rui Mangov, mais uma vez, e vamos mantendo então a comunicação. Obrigado. Em nome da DW, por ter aceito o convite. Obrigado. Com certeza, obrigado. Então, a todos, até a próxima semana e bom final de semana.